O empresário de Lisieiro admite que existem conversas entre o Internacional e o jogador para a contratação do volante de 23 anos. Enquanto isso, Patrick está muito próximo de se transferir para o São Paulo e o próprio empresário representante de Patrick também dá esse indicativo. Nicão está próximo do Internacional e o pai do jogador dá alguns detalhes em relação ao movimento dele de vinda para Porto Alegre. O Internacional também está interessado em um volante que jogou no Bahia e atualmente está no futebol turco. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, estreia com vitória e um destaque de um meia canhoto que tem tudo para ser uma das novidades na temporada de 2022 do grupo principal. Esse é o Diário do Inter KTO, terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora pro Diário do Inter KTO dessa terça-feira, hoje dia 4 de janeiro, onde a gente dá aquela geral no que o Internacional realizou no mercado de transferências, faltando exatos 7 dias. Uma semana para a reapresentação do grupo no CT Parque Gigante ou no Estádio Beira-Rio. Não está definido ainda aonde vai acontecer essa reapresentação, mas vai ser na próxima terça-feira, já com a presença do técnico uruguaio Alexander Medina. Bom, e a gente começa atualizando o noticiário de hoje, falando sobre a principal movimentação no mercado de transferências que o Internacional está envolvido no momento, que é essa troca, que não se pode dizer troca, do Patrick indo para o São Paulo e do Lisieiro vindo para o Internacional, volante de 23 anos. Ao longo do tempo, a gente vai descobrindo alguns detalhes em relação a essa negociação. São Paulo, por exemplo, deve pagar 1 milhão de euros por 30% do Patrick, e aí o Lisieiro viria por empréstimo, também como uma contrapartida para eventual compra de mais 20% do Patrick pela equipe do São Paulo. Mas tem uma outra questão que eu vou abordar com vocês, que hoje eu troquei algumas mensagens com o André Curi. O André Curi, que é o empresário do Yuri Alberto, é o empresário do Maurício, era o empresário do Praxedes, que jogava no Inter, está no Red Bull Bragantino agora. O André Curi me confirmou que sim, o Inter está conversando com ele em relação a Lisieiro e que estão tentando buscar o acordo final para que ele seja anunciado. O Patrick está quase de malas prontas para o Morumbi, já está quase tudo acertado entre o jogador São Paulo e o Internacional. E o Lisieiro também está muito próximo disso. A tendência, inclusive, é que o Lisieiro esteja aqui em Porto Alegre já na reapresentação do Internacional, que acontece no dia 11 de janeiro. E aí tem um outro detalhe em relação ao posicionamento do Lisieiro que eu vou abordar com vocês. O João Batista Filho hoje trouxe a informação no Donos da Bola de que o Lisieiro poderia vir para ser trabalhado na meia esquerda, que não é bem o lugar onde a gente viu o Lisieiro jogar. A gente tem que ter calma, a gente tem que ver como é que o Alexander Medina ele vai executar a montagem desse time. Em um primeiro momento, eu e acredito que todo mundo entendeu que o Lisieiro viria para ser volante, já que o Inter está procurando volantes para o elenco, mas o JB tem essa informação. Vamos aguardar para ver o que o Medina faz em relação a isso. Mas a gente teve um outro indicativo de que isso talvez possa ser verdade, tá? Porque o Tomás Rames, nosso colega, grande colega, Tomás Rames, que figura Tomás Rames, um abraço para ele. O Tomás Rames colocou no Globoesporte.com uma matéria onde ele apurou e descobriu que o Internacional está interessado no Flávio. O Flávio era um volante do Bahia, que jogou na temporada 2019, 2018 na equipe do Bahia e foi vendido para o Trabzonspor da Turquia por 8 milhões de reais. De lá, ele foi emprestado e atualmente, eu vou ter que colar aqui, tá? Ele tá jogando o Campeonato Turco pelo Giresunspor da Turquia e tem contrato lá até 30 de junho, por empréstimo. E o Internacional, de acordo com a matéria do Tomás Rames, estaria buscando a execução de um contrato de empréstimo com o Flávio. Ele tem 25 anos, ele é um bom volante, cara, pelo que eu lembro dele, pelo menos do Bahia. É um volante que sai bastante pro jogo, mas tem uma boa marcação também. E aí, se o Inter está procurando o Flávio, que é um empréstimo com o Flávio, talvez faça sentido essa história do Lisieiro jogar um pouco mais adiantado. Mas, repito, a gente tem que ter calma porque o Medina sequer chegou aqui ainda. Sequer foi apresentado, a gente não sabe muito o que o Medina pretende
para os jogadores do Internacional, e a partir da próxima semana a gente já deve ter com certeza algumas pistas, até porque a gente vai poder observar os treinamentos e vai poder trazer tudo isso aqui para vocês. Mas o Inter está interessado no Flávio, esse volante de 25 anos, seria por um contrato de empréstimo. No meio do ano encerra o empréstimo dele lá no Giresunspor da Turquia, tá, gente? Próximo assunto que eu trago aqui, e aí é em relação aos jogadores que estão praticamente contratados, tá? Hoje a Michele Silva, produtora da Rádio Bandeirantes, ela conversou com o pai do Nicão, o César. E o César passou para ela aquilo que a gente já vem dizendo há algum tempo, mas com uma riqueza maior de detalhes e com uma confirmação um pouco mais contundente. Que o Nicão de fato deverá se mudar para Porto Alegre, de que está todo mundo se planejando já para a vinda dele ao Internacional. E aí deu a data, tá? Amanhã, ou seja, na quarta-feira, o Nicão deve se reunir com os empresários dele para tratar dos últimos detalhes do contrato, da proposta de contrato que está na mesa dele pelo Internacional. Depois que isso acontecer, ele aceitando a proposta, o que já está praticamente acertado, é só definir os últimos ajustes ali burocráticos, de assinatura de contrato e tudo mais, seria anunciada a saída dele do Atlético Paranaense. Isso tudo deve acontecer amanhã. Acontecendo o anúncio da saída dele do Atlético Paranaense, o Internacional estaria livre para anunciar. Então é bem possível que o Nicão seja anunciado nessa quarta-feira. A gente já está dizendo isso há algum tempo, mas o Nicão de fato deve ser anunciado nessa quarta-feira. Pelo menos foi essa pista que o pai do Nicão deu para a Michele Silva, nossa produtora lá da Rádio Bandeirantes. Quem deve desembarcar em Porto Alegre na quinta-feira é o Wesley Moraes, centroavante de 25 anos, que o Inter está contratando por empréstimo junto ao Aston Villa. Está absolutamente tudo acertado entre o jogador e o Internacional, e ele desembarca em Porto Alegre na quinta-feira, realiza exames médicos, assina contrato e tudo mais, contrato de empréstimo até o fim da temporada de 2022. O Inter está trazendo o Wesley Moraes, sim, para o estádio Beira-Rio. E o último assunto que eu trago aqui, senhores, e é um bom assunto, é a vitória de 2-0 do Internacional sobre a equipe do São Raimundo na abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O futebol já começou para o Internacional em 2022, pelo menos através da Copinha. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado em relação à Copinha, tá? Mas algumas informações importantes para passar para vocês. E aí, pessoal, aqui, tá? Eu não sou um grande fã da Copinha. Não sou um grande fã da Copinha porque, por exemplo, o Inter não está com o seu melhor time sub-20 lá. O time quente sub-20 do Internacional era o que ganhou o Campeonato Brasileiro sub-20 e que ganhou a Recopa Brasileira sub-20. Porque no início de temporada, muitos dos jogadores do sub-20 estão no plantel principal, não jogam a Copinha. Então, claro que é bom, todo torneio de base é bom, tá, gente? Não estou dizendo que a Copinha é ruim. Mas não é o principal torneio, eu acho, tá? Mas passando essa vírgula aqui que eu coloquei, inútil, que vocês vão me xingar, o Inter abriu 2-0 para cima do São Raimundo, e aí a gente pode ter algumas observações em cima de alguns jogadores. E o jogador com certeza de maior destaque do Inter nesse momento na Copinha é o Estevão. O Estevão é um meia, ele é 2002, ou seja, ele tem 19 anos de idade, ele é aquele cabeludinho, hoje o pessoal na internet diz que ele é parecido com um perdigão, mas só por causa do cabelo, porque é outra característica. É um meia que joga pela direita, de muita visão de jogo, de muita qualidade técnica, se aproxima para jogar, fez um gol hoje, abriu o placar, fazendo um gol de fora da área, depois de pressionar ali o adversário na saída de bola, e foi o grande destaque do Internacional na partida. O Estevão, fazendo uma copinha do nível que ele apresentou na sua estreia, é um cara que deve subir, e é um cara que deve ganhar oportunidades no time principal do Alexandre Medina. Ficou de fora daquela lista de jogadores que subiram do Campeonato Brasileiro Sub-20 para o time principal, Thiago Barbosa, Tauelara, o Nicolas, o Matheus Dias, ficou de fora, mas podia estar dentro. É um jogador que está sendo muito observado internamente no Inter e é um dos destaques desse time Sub-20. Se manter uma boa copinha, a gente pode ver com certeza o Estevão por lá. O segundo gol foi marcado pelo Luca, que é um centroavante bem interessante também do Internacional. O Inter fez 2-0 em cima do São Raimundo e já abriu distância no seu grupo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO? Cara, eu tô bem na KTO, tá? Tenho acertado bastante. E aqui eu vou passar mais uma sequência de 6 jogos para vocês apostarem na KTO, tá? Na copinha.
Vasco da Gama versus Lagarto do Sergipe. Cara, aposta no Vasco da Gama aqui sem medo de errar. Água Santa versus Ariquemes. Joga no Água Santa. Ceará versus Bragantino do Pará. Joga no Ceará. Náutico versus Serranense de Minas Gerais. Joga no Náutico. Coritiba versus Real Brasília. Joga no Coritiba. E Londrina versus Aster Brasil. Joga no Londrina. São 6 jogos, cara. A tendência de dar zebra em um desses 6 jogos é muito pequena. E se tu fizer uma combinada com esses 6 jogos, tu joga 10, tu pode ganhar R$60. Aposta nessa combinada, cara. Um ouvinte, espectador nosso, internauta nosso, mandou porque de ontem eu cravei. Mandei 6 jogos, a odd era 6 também, e ele cravou, porque eu cravei, ele foi na minha. Ele apostou 50 e ganhou 300. Então vai nessa, cara, porque copinha nesse momento é bom de apostar. Porque é difícil de dar zebra, porque a disparidade técnica é muito grande. E aí tem umas odds ali, pô, o Ceará contra o Bragantino do Pará tá pagando 1,33. É certo que é vitória. O Ceará não vai perder pro Bragantino do Pará. Aí tu acumula muitos desses jogos, que é certo quem vai vencer, tu consegue uma odd boa. É um bom caminho para ganhar dinheiro, vai por mim. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que quarta-feira tem mais conteúdo aqui no A Dupla. Beijo!